Olá, sétimo ano, tudo bem? Iniciando aqui nossa aula de matemática, vamos estudar hoje multiplicação com números racionais. Acompanhe aí no nosso livro didático na página 113. Além de acompanhar a aula, anote aí algumas dúvidas, caso existam, tá? Então, pode anotar e entrar em contato comigo, né? Estarei disponível para a turma, à disposição em todo o nosso horário aí, que está reservado, né, no nosso horário da escola. Então, não fique com dúvida. Pode sim fazer a pergunta, tá? Aproxima-se o final do ano letivo, tá? No entanto, cada professor precisa finalizar aí as médias e tudo, para a gente ter o resultado, né, de cada turma e de cada aluno. Então, se alguém tem alguma dúvida, tá, quanto à finalização do ano letivo, a questão das médias, vocês entrem em contato conosco para que a gente possa tirar essas dúvidas e você não ficar com dúvida em relação às suas médias, essas coisas. Se você quer saber quais suas médias, você pode procurar na escola, pode ver na escola, porque eu mesmo já passei todas as médias, as 3 médias, obviamente. Então você pode ficar conhecendo suas médias. Se falta alguma média, entre em contato comigo, que a gente envia um link, tá, com uma avaliação, para que você não fique devendo nenhuma nota, tá? Então, gente, em multiplicação de frações, vejamos aqui um texto, né, inicial aí, tá bom? No nosso livro, tá? Fala um pouco da importância do potássio para o nosso organismo, que ele é fundamental para manter a pressão arterial controlada, né? E o bom funcionamento do sistema nervoso e muscular, certo? E para a regulação de líquidos no organismo também, tá? Diz que o potássio pode ser ingerido por meio de diversos alimentos, como por exemplo a banana, que é rica em potássio. Diz que uma banana nanica de tamanho médio, aproximadamente 100 gramas, por exemplo, contém cerca de 1/10 ou 1/10 de todo o potássio recomendado diariamente para um adulto. Daí vem, caso um adulto coma 4 bananas como essa, que fração aproximada da quantidade diária recomendada de potássio ele terá ingerido? Então, se ele comeu 4, né, bananas, o texto diz que uma equivale a 1/10. Então, se ele comeu 4, vai ser 1/10, mais 1/10, mais 1/10 e mais 1/10, tá? Aqui até que você pode resolver, né, facilmente, mas se ele tivesse comido 10 bananas, 20 bananas, né, para você resolver aqui, né, daria mais trabalho. Por isso que existe a multiplicação até para facilitar esses cálculos. Mas vamos considerar aqui as 4 aqui, que ele comeu, certo? Então, nós vamos aqui o seguinte, ó, somar, juntar tudo que ele comeu. Então, 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ficar 4, tá certo? No denominador, certo? Na adição de frações com denominadores iguais, já estudamos em aulas anteriores, a gente repete o denominador. Então ficou 4/10 ou 4/10, tá bom? 4/10. No entanto, gente, se ele tivesse comido 20 bananas, né, sei lá, em 2 dias, por exemplo, certo? 30 bananas em uma semana, certo? Então, para saber, né, a quantidade, tanto você pode somar, mas se for 20 ou 30 vai dar muito trabalho estar fazendo assim. Então, você pode fazer da seguinte maneira, ó, multiplica os numeradores, ó, 4 vezes 1, 4. E repete o denominador, 10. Então, 4/10, olha só, né? Que simples, como é fácil, tá? Assim, o adulto terá ingerido cerca
de 4/10 da quantidade diária recomendada de potássio, certo? Agora, considere outra situação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, um adulto deve ingerir no mínimo 3.510 mg de potássio por dia. Com base nessas informações, cerca de quantos miligramas de potássio tem uma banana, como apresentada anteriormente? Agora você vai saber a quantidade que tem em uma, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, para responder essa questão nós temos que obter 1/10 de 3.500 miligramas, certo? Porque cada uma tem 1/10 do que a gente precisa, certo? Então você vai calcular isso aí de 3.510, certo? Que um adulto deve ingerir no mínimo isso aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar 1/10 por 3.510, tá? Então, multiplica os dois de cima e repete o de baixo. Uma vez esse valor, dá esse valor, certo? Dividido por 10. Esse zero, elimina com esse zero, ficou 351. Portanto, uma banana, como apresentada, tem cerca de 351 miligramas de potássio, ó, tá? Bem tranquilo, pessoal. Agora vejamos aqui, ó, multiplicação de fração por fração. Ó, Laércio é bibliotecário em uma escola e está classificando os livros por gênero. Ele registrou que 1/4 dos livros da biblioteca são de história. E, além disso, 3/5 dos livros de história são de história do Brasil. Para determinarmos que fração dos livros da biblioteca são de história do Brasil, temos de calcular 3/5 vezes 1/4, que é 3/5 de 1/4, que é de história do Brasil, tá? Então, podemos fazer assim, ó, através de figuras, ó. Vamos representar o total de livros da biblioteca por essa figura aqui. Para representar 1/4, nós vamos dividir isso aqui por 4, né? 4 partes iguais. Então, 1/4 aqui é de história. E para representar 3/5 dos livros de história, nós vamos representar 3/5 desses livros aqui, ó, tá certo? 3/5 desses livros é de história do Brasil. Então, você vai dividir isso aqui em 5 partes iguais e pegar 3. Só que quando dividir isso aqui, tem que dividir o todo, porque fração são partes iguais. Aí, no total, você vai ter o quê? 1, 2, 3, do total de 20. Então, 3 sobre 20, tá certo? É de livro de história do Brasil, tá? Como você pode fazer assim? Olha só. Multiplicar esse 3/5 vezes 1/4, vezes 1/4. Então, 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. Encontrou a resposta, tá? Com maior facilidade. Mas anteriormente nós explicamos e comprovamos, tá certo? Como encontrar isso aí, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre o inverso de um número, tá? A professora de Rita perguntou à turma qual número deve ser multiplicado por 2/7 para obter 1 como resultado, certo? Observe como Rita fez, ó. Multipliquei 2 por 7, né? Por 2 para obter a fração 14 sobre 14, né? Então, ela fez através dessa multiplicação para encontrar esse valor, igual a esse, que quando você dividir, você vai encontrar 1 como resposta, tá? Então, assim sendo, certo? A gente pode concluir que quando o produto de dois números diferentes de 0 é igual a 1, dizemos que eles são números inversos, né? Dizemos que 2/7 e 7, né, sobre 2, por exemplo, são números inversos, tá? E daí, quando você multiplicar um número, né, pelo seu número inverso, você vai encontrar a resposta sempre 1. Observe alguns números inversos aqui.
3/5 e 5/3. Quando você multiplicar 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. 4 e 1/4, porque o 4 tem 1 aqui embaixo. Quando você multiplicar, você vai encontrar 4 sobre 4, que dá 1. E assim sucessivamente. Por exemplo, 2/5, certo? Qual vai ser o inverso dele? Você inverter, ele vai ficar 5/2, tá? 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 10 igual a 1, tá certo? Então, tá aí, o número inverso vai ser exatamente o inverso da representação, tá, deste número. Agora, deixa essa pergunta para vocês. Compare o numerador e o denominador de dois números inversos. Você identifica alguma regularidade? Responda isso aí, tá certo? E passe no meu PV. Essa pergunta, se você observa alguma regularidade ao observar esses números inversos, tá bom? E eu vou deixar aqui, gente, 2 atividades, tá bom? Cada um deve responder e enviar para o meu PV, tudo bem? Estamos encerrando nossa aula. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.